Pronto. Bom, meu nome é Carolina, espero que estejam todos aí. Quem for chegando daí tá gravando. Eu sou acadêmica da 8ª fase e vice-presidente do Camblu. Então, sou um pouco, sei lá, neurótica assim com organização, e aí eu sou muito assim com o meu currículo também. Então, eu quero passar um pouco disso para vocês. Então, eu não consigo ver o chat. Se vocês puderem só me dizer se estão vendo tudo certinho. Tá tudo certo, Carol. Pra mim, tá É? parecendo. Aham. Beleza. Bom, então eu vou começar o workshop. O workshop do currículo acadêmico. Uma das palestras desse workshop que a gente tem o intuito de mostrar um pouco mais sobre o currículo, sobre como se portar na residência, o que é importante. Então, essa é a primeira fase desses, acho que vão ser uns 4 workshops, assim, mais ou menos. Então, hoje a gente vai falar um pouco de currículo Lattes e currículo Vitae. Então, o que colocar no currículo? Basicamente, tudo que você já fez e faz. Principalmente que você já tem como comprovar, por algum certificado, alguma coisa assim. Então, o que pode ser colocado no currículo? Uma descrição sobre você, sobre a sua formação, cargos ou funções que exerce em liga, ou alguma instituição da FURB, estágio que você já fez, projetos de extensão, seria, por exemplo, um PET, Sorrir para Down, depois a gente vai ver um pouco mais. Projetos de pesquisa, bolsas, monitorias, produção científica, então algum artigo que você já escreveu, ou alguma publicação para um congresso, alguma coisa assim, e eventos, desde a sua participação até a organização. Então, qual é a diferença, primeiro, entre o currículo Lattes e o currículo Vitae? Bom, basicamente, o Lattes é uma plataforma mais rápida e prática para organizar o currículo. Ele é requisitado por algumas instituições, só que também nem é aceito por todas. É uma coisa que o currículo Vitae tem de benefício que geralmente é aceito universalmente, a não ser que peçam o Lattes. Ele é um currículo, o Lattes é um currículo padronizado, o que o Vitae não é, porque daí você pode organizar ele de acordo com o teu interesse, tanto que não tem uma formatação bem descrita, pode ser feito do seu jeito. E o Lattes tem o malefício de que não pode ser. Não pode escrever bem como tu quiseres. Ele tem um padrão a ser seguido, que é o que a gente vai ver aqui. Então, ambos é importante já deixar claro que ambos servem para currículo acadêmico e profissional também. Lá. É importante já dizer, para não criar também uma neura em cima disso, que você não vai chegar nunca a perder uma vaga de estágio ou trabalho por colocar alguma coisa no lugar errado dentro do Lattes ou essas coisas assim. Depois a gente vai ver que existem várias formas de interpretação e vários locais para se colocar as coisas. E eu vou mostrar isso para vocês. E é importante que na residência eles vão, por exemplo, pedir para você imprimir seu Lattes e junto você tem que ter os certificados ou tudo que comprove o que você colocou no currículo. Então, por isso é bom sempre manter essa organização. Bom, então aqui é a página inicial do Lattes. Só para a gente se organizar, eu vou passar tudo, basicamente está tudo printado aqui. Aí eu vou explicar mais ou menos aonde vai cada coisa e tal. E aí no final a gente meio que monta junto, se alguém tiver alguma dúvida. E outras dúvidas, assim, do momento que eu vou estar explicando podem ser tiradas também, tá? Fiquem bem à vontade. Usem o microfone, porque eu não tô lendo o chat. E tá tudo bem aberto, fiquem bem tranquilas quanto a isso. Então, vamos começar primeiro a como buscar um currículo no Lattes. Então, ali do lado direito vai ter buscar currículo. E aí vai aparecer essa página aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Só alguém me avisa se sim. Sim, Carol. Beleza, obrigada.
Então, aqui, se você só deixar esse aqui preenchido, só vai aparecer quem tem doutorado e tal. Então, por isso, sempre clicar em demais pesquisadores. Porque daí aparece, por exemplo, a gente, ou se só tem mestrado e tal. E aí, continua aqui por nome, e aqui eu fiz um exemplo de procurar o meu. Daí vai em buscar aqui, e aí essa página vai aparecer, por exemplo, se tem outras Carolinas Beber vai aparecer várias, né? E aí tem que buscar ali a pessoa que tu queres. Então, só tinha eu no caso, daí cliquei e fica essa faixa aparecendo. Daí tem que vir aqui em abrir currículo. E aí vai aparecer o meu currículo, vai ter coisa mais para baixo aqui também. Mas então, para buscar algum currículo de alguém, para às vezes quer ver como a pessoa escreve, quer procurar um orientador, ver qual é por onde ele passou, a formação dele, etc. Então, pode pesquisar assim. E atualizar currículo é onde a gente vai, já com o nosso currículo pronto, com o nosso cadastro pronto, vai ser onde a gente vai para atualizar as nossas informações. Então, atualizar currículo, e aí vai abrir essa página depois que eu fizer o login, né? Então, aqui é a parte que a gente vai colocar tudo. Então, eu espero que vocês já tenham o cadastro ali nesse ambiente do Lattes, porque daí vai ser isso que vai aparecer. Aqui em editar resumo, é para aparecer essa parte que eu coloquei toda descrita aqui. Então, basicamente, tudo que você tiver de mais importante. Então, uma descrição breve sobre o teu ensino, sobre caso já tenha feito alguma outra graduação, ou a tua graduação atual, em que fase você está, qual universidade, cargos importantes que você exerce ou exerceu, algum projeto que você acha importante colocar ali. Se você tem certificação de língua estrangeira, é aqui o local para colocar. Ou alguma atuação marcante que você tenha, algo que seja importante para ti, que tu reconheças como sendo algo que foi prazeroso para ti e importante na tua vida acadêmica. Beleza, tem isso. E uma coisa importante é que cada atualização que a gente fizer no nosso Lattes, a gente tem que enviar ao CNPq a versão mais atualizada. E é aqui em cima em enviar. Depois eu vou abrir meu Lattes e eu mostro para vocês onde tem que apertar. Mas, tipo, cada atualização vai ter que enviar. Então, dados gerais é basicamente o que a gente já colocou quando fez nosso cadastro no Lattes. Então, identificação, endereço, idioma, basicamente ali na introdução. Então, essa parte a gente vai pular porque provavelmente vocês já preencheram. A formação, o que mais importa aqui para a gente é essa formação complementar. Na formação complementar, quando clica, vai aparecer, por exemplo, tudo isso aqui que eu já coloquei e esse incluir novo item. Daí a gente vai incluir esse novo item e aí vai aparecer essa tabelinha aqui. Em nível, você tem como escolher um curso de curta duração ou extensão universitária. É o que mais importa para a gente aqui. Esses outros aqui não precisa usar. Geralmente, o que a gente faz dentro da universidade já cabe aqui dentro desses dois. Então, curso de curta duração é algum curso que você já fez, um workshop, uma jornada ou alguma palestra que você já participou. Só que o ciclo de palestras de ligas acadêmicas é uma extensão universitária. Então, não é aqui que a gente vai colocar congresso e simpósio, porque vai ter a participação de eventos lá na frente, depois a gente vai explicar. E nem é aqui que a gente coloca um projeto de extensão que você faz parte, por exemplo, o PET, que muita gente conhece. Então, porque vai ter uma outra área para isso também. Então, aqui, basicamente, eu vou voltar aqui, por exemplo, esses aqui de cima são esse Hospital Santa Casa. Foi um estágio que eu fiz, eu botei como uma extensão. Aqui onde tem Fundação Universidade Regional de Blumenau, é alguma liga que eu participei de ciclo de palestras, botei como extensão universitária. Aqui foram workshops separados, por exemplo, workshop da CECIMED, alguma coisa separada que você faz ou algum curso específico. Então, são essas duas as coisas mais importantes aqui, que a gente usa bastante. Saindo de formação, a gente vai agora para atuação. Então, atuação profissional. Atuação profissional é basicamente, você pode colocar os estágios que você já participou,
Instituições acadêmicas, por exemplo, Camblu, Atlética, diretoria de liga, depois eu vou mostrar para vocês. Monitorias ou empregos que tem ou já teve. Vamos lá. Aqui são as instituições que eu já cadastrei no meu, por exemplo. Então, no 2 ali, Centro Acadêmico de Medicina, Camblu. Eu cadastrei a instituição Camblu, e dentro da instituição Camblu, eu coloquei, por exemplo, do 1 de 2019 ao 12 de 2019, eu fui diretora de políticas científicas. E aí eu botei carga horária, depois eu vou mostrar como que aparece lá dentro, 250 horas. E aí, aqui eu coloquei que até o presente momento eu sou a vice-presidente. Então, é basicamente isso. Voltando aqui, por exemplo, aqui, Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Santa Casa, Hospital Santa Catarina, Hospital Santa Isabel, foram estágios que eu já fiz aqui. Então, eu coloquei o período que eu fiz o estágio, quantas horas deu. Esse departamento de medicina é que eu já fui representante de sala. Então, vejam aqui que tudo é importante. O que vocês tiverem, vocês colocam. Aqui, Liga Interdisciplinar de Saúde Mental e de Clínica Médica, foi que eu já fui diretora. A de Clínica Médica eu sou até agora. Então, tudo isso eu estou colocando. Aqui deixa eu ver, Departamento de Ciências Naturais, é uma pesquisa que eu faço, então seria um projeto de extensão, de pesquisa. E aqui na Fundação Universidade Regional de Blumenau, da FURB, aqui é a minha monitoria. Então, dentro da instituição FURB. Aí o PET aqui, por exemplo, quem tem, vai colocar o que fez dentro do PET. Então, são várias coisas que pode colocar. E quando se adiciona um novo item, por exemplo, dentro da sua instituição, vai aparecer assim. Então, o nome da instituição aqui em cima, né? Daí, por exemplo, Camblu, tipo de vínculo. Em tipo de vínculo, você vai colocar ou se você é bolsista, ou em outro, daí vai abrir uma aba para você especificar que outro. Então, é onde a gente coloca, por exemplo, institucional, estagiário ou voluntário. Ou se você é bolsista de fato. Acho que é a minha internet, peraí. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que deu, né? Tá, então, ou bolsista, se você de fato for bolsista, ou voluntário ou institucional. Então, vamos lá. Aí, aqui, enquadramento funcional é o seu cargo de fato. Foi onde eu botei, por exemplo, vice-presidente. Ali, em tipo de vínculo, então, só para dar o exemplo, nome da instituição, Camblu. Daí, eu botei outro institucional. E aí, aqui no cargo, eu botei vice-presidente. Aí, aqui é uma coisa complicada, porque pede carga horária semanal. Só que na hora de imprimir o seu Lattes ou fazer a versão em PDF, ele aparece assim, tipo, vamos supor, o Camblu toma 3 horas da minha semana. E se eu boto só 3, então vai aparecer na hora de imprimir carga horária 3. Não bota carga horária semanal 3. Então parece que a carga horária daquilo foi 3. Por isso, em consenso também com o Menega e com o Wallace, a gente discutiu bem isso, e a gente prefere colocar a carga horária total daquilo, que é o que tem nos seus currículos para comprovar. Já que você imprime o Lattes e entrega o currículo, então eu tenho um currículo do centro acadêmico que diz que deu 250 horas no ano ali. Então, na carga horária total, eu botei 250. E quando eu for levar o meu Lattes com o meu certificado, vai aparecer o 250 e vai bater as informações. Por isso aqui, a gente diz para vocês colocarem a carga horária total daquilo. Então, a carga horária total do estágio e tudo isso que vocês forem colocar. Então, ali também tem início, daí atual não finalizado, daí não precisa botar mais nada. E aqui, e também, quando é atual, você ainda não tem uma carga horária, né? Porque ainda não fechou, então pode deixar vazio esse espaço. E se for anterior, ele vai botar o fim também, e aí a carga horária vocês adicionam. Daí é só salvar. Então, aqui, formação e atuação já foi. Daí aqui tem projetos. Alguma dúvida até aqui? Eu tô indo muito rápido, eu posso ir mais devagar também, se for o caso. Mas depois a gente faz tudo isso juntos. Em projeto, o que nos importa aqui é principalmente projeto de pesquisa, projeto de extensão e outros tipos de projetos. Eu vou explicar melhor.
Projeto de pesquisa é basicamente alguma iniciação científica que você faz dentro da FURB, por exemplo, com a professora Sara, que eles têm um grupo de neurotoxicidade, com a Cláudia, com embriões, com a Débora, em questão da biofísica, neuro, eles têm um grupo também. TCC, algum projeto que você já fez de TCC, ou algum outro que você participe. Então, aqui eu botei, por exemplo, um projeto de pesquisa que eu fiz com a Cláudia. Eu boto o nome do projeto, uma descrição breve do projeto, eu gosto de colocar, aparece no PDF do Lattes também, é legal, é mais conteúdo. Já foi concluído, daí eu boto o ano de fim ali e tal. A instituição de execução foi a FURB, e aqui em órgão unidade eu botei o nome do nosso grupo de pesquisa. Então, é basicamente isso que aparece. Aí, mais para baixo tem a equipe aqui. Eu acabei não botando o print, porque depois eu ia explicar isso. Mas é para você adicionar, por exemplo, eu adiciono a Cláudia como orientadora, eu como participante e a minha dupla, que foi a Ângela, eu coloco ela também. Em projeto de extensão, aqui entra o PET, entra o Sorrir para Down, Doce Alegria. Então, são projetos que no site da FURB pode acessar, às vezes abre edital para participar. Então, basicamente isso. Aqui eu botei o PET, que eu já fiz parte. Também dei uma breve descrição do que é o PET. Coloquei aqui órgão, unidade, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Às vezes eles pedem para colocar. E FURB, né? Outros tipos de projeto é algum externo à FURB que você participa, tem aluno de medicina que faz parte do Trapa Médicos, alguma coisa assim. É importante colocar também. Bom, agora produções, do lado aqui de projetos. Em produções, o que nos importa é a produção bibliográfica. O resto, se vocês forem analisar, tem muita relação com outras áreas, assim, mais artístico e cultural. Ou aqui, por exemplo, maquete, é umas coisas que não nos interessam. Então, a gente vai focar aqui em produção bibliográfica. Bom, artigos completos publicados em periódicos e artigos aceitos para publicação. A diferença desses dois é basicamente que, em artigo completo que já foi publicado em algum periódico, alguma revista, você já tem o DOI, que é aquela numeração da revista que faz ela ser reconhecida e que dá credibilidade à revista. Agora, se você só tem o aceite, que o seu artigo foi aceito, mas ainda não foi publicado, você não tem o DOI, então, mas você tem o aceite. Então, você pode colocar aqui em artigos aceitos para publicação. Então, aqui eu tenho um, por exemplo, que já foi publicado, então eu tenho esse Código Universal para Localização de Periódicos, que é o DOI. Você só consegue colocar um trabalho aqui dentro, um artigo, com esse DOI, que é o que, por exemplo, se pesquisar esse meu DOI aqui, acha o meu trabalho. E é o que faz da revista ser uma revista reconhecida, que você pode localizá-la, vamos supor. Então, foi daquele mesmo projeto de pesquisa que eu estava mostrando para vocês. Foi publicado em 2019, daí que eu coloquei algumas informações sobre isso. Aí, mais para baixo, precisa, por exemplo, de mais algumas outras informações. Por exemplo, o ISSN também da revista, ou de anal, de congresso, às vezes tem esses anais também tem ISSN, que é também para identificar a revista. Então, aqui você é onde adiciona autores, e isso era para projeto de pesquisa também. Qualquer coisa que você faça em grupo, vai aparecer esse negócio de autores aqui. Então, aqui eu adicionei, por exemplo, o Wallace. Se você nunca fez um trabalho com essa pessoa, você vai incluir novo e vai botar o nome completo da pessoa. E aí vai adicionar ela aqui dentro dos autores. Agora, e vale lembrar que é sempre importante você se incluir nisso. Tem que sempre colocar você aqui, por ordem de autoria, e lembrar de, por exemplo, o coordenador da pesquisa ou alguma coisa nesse sentido, o professor tem uma ordem prioritária, né? Então, ele vai antes.
E aí, se você já fiz trabalho Qualas, eu vou enlistar todos. Vai aparecer uma lista de pessoas que eu já adicionei dentro do meu Lattes. Se você tem um grupo de pesquisa, faz sempre trabalho junto com aquele grupo, não precisa ficar adicionando essas pessoas o tempo inteiro. Daí ficaria assim, ó. Aqui eu botei o Menega também. Então, basicamente aparece todo mundo aqui, e aqui você muda a ordem de autoria das pessoas. Eu quero adicionar aqui a Mirelle. E eu já fiz trabalho com ela. Listar todos, procuro lá o nome da Mirelle, ela fica aqui automaticamente. E aqui a lixeirinha para apagar se botou alguém errado. Então, por exemplo, aqui vai ter o detalhamento, vai ter mais algumas informações, lá em projeto de pesquisa também, com quem que você faz. Tudo isso, quando desce, aparece essa tabelinha de autores para adicionar o pessoal. Então, você precisa adicionar a si mesmo como autor e colocar autores por ordem de prioridade e o nome do professor responsável primeiro. Isso é bem importante lembrar. Esse PowerPoint aqui eu vou liberar para vocês também, tá? Então, para dar uma ajuda. Livros e capítulos. Tem alunos que já publicaram em livros ou escreveram algum capítulo de um livro, então nunca fiz, daí eu usei o exemplo do Menega para mostrar como que aparece, caso alguém de vocês já tenha feito. Então ele publicou um capítulo de um livro e aí aparece para incluir um novo item assim, capítulo. Então o livro e a revista, eles também têm o DOI e esse ISBN que faz você encontrar esse seu material dentro de um periódico. Então, é obrigatório colocar isso. E aí, vai ser assim que vai aparecer. Então, volume, página que se encontra, é a página que finaliza. Algumas informações, isso aqui já tem meio que pronto da própria revista. Então, é só copiar e colar. Organizadores aqui da revista. Então, aqui é o título da revista. E aqui é o título do seu capítulo dentro dessa revista. Outra coisa importante é texto em jornal ou revista. Eu falei revista antes, né? Mas era livro. Então, revista aqui e jornal. Voltei. Aqui eu já publiquei em um jornal, vamos supor. Então, tá aqui o título da minha publicação, foi numa revista, e algumas informações. Esse é o título da revista, Saúde em Redes. Esse é aquele código da própria revista para identificá-la. E aqui eu só esqueci, agora que eu fui ver, da página que começou e a página que finalizou esse meu título aqui, esse meu texto. Mas isso aqui é importante também de colocar. Dá para colocar, se é uma revista online, o link aqui, etc. Trabalhos publicados em anais de eventos. Existem congressos ou algum outro evento que vocês participem que aceitam trabalhos e eles dizem que vão publicar seus trabalhos, seus resumos em anais, por exemplo, anal do congresso, etc. Então, tudo isso pode entrar aqui. Então, aqui, ó, trabalho de congresso que foi publicado em revista do evento ou da sociedade. Não é o resumo do que você apresentou no congresso. Não é. É só se o congresso tem um anal. Por exemplo, o MIP, muita gente manda trabalho para o MIP tem anal. E aí eles têm as informações necessárias, também precisa botar a página, às vezes pede SSN, porque também tem que ser reconhecido, mas tudo isso são informações que a revista, o anal, tem e é só adicionar ali dentro. Apresentação de trabalho e palestra, aqui sim é o resumo apresentado em congresso ou outro evento. Então, quando você apresentou em algum lugar, aqui eu quero deixar claro que existe uma outra área do Lattes para colocar os trabalhos que você já apresentou em algum evento também. Vai ser mais para frente em eventos. Mas, a princípio, eu coloco nesses dois lugares. Porque, assim, tem vezes que eu vou para um evento e eu apresento um trabalho. Isso é uma coisa. Agora, uma amiga minha foi para um evento e enviou um trabalho que também tem o meu nome e tal. Eu coloco nessa área aqui.
apresentação de trabalho e palestra. Então, não necessariamente eu fui a apresentadora, que nem quando eu vou colocar mais lá para frente. Então, aqui é se o seu nome está em algum trabalho que já foi apresentado. Então, a natureza do evento, se é um congresso, alguma coisa assim, o título do seu trabalho, que ano que foi apresentado, meio de divulgação, aqui se é impresso, se é digital. Aqui se tiver, por exemplo, um link para acessar seu trabalho. E aqui mais para frente vai ter detalhamento, aqui vai aparecendo, ó, os autores, que é aquele mesmo esquema de ir colocando as pessoas. E aqui se você quiser botar a palavra-chave ou a área que está relacionada ao teu trabalho. Então, aqui, ó, nome do evento, instituição promotora. Então, Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Instituição promotora, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Onde que foi? Em Florianópolis. Local, quer dizer. Então, lá em Floripa foi... Não lembro mais o nome do lugar lá. Mas foi no centro de eventos. Bota aqui, centro de eventos em Florianópolis. E aqui, todas as pessoas que estão descritas no trabalho junto com você. Aí agora, essa parte de patentes, inovação, essa parte aqui do meio, esse miolo, a gente não utiliza, não é importante para a gente. Então agora a gente vai para eventos. E aí em eventos aparece participação ou organização de eventos. Então vamos ver primeiro participação. Aqui sim entra congresso, simpósio, semana acadêmica, outros eventos grandes. O teste progresso entra aqui, você está participando do teste progresso. Então, isso é muito importante colocar. Conta para a residência, tem locais que aceitam, sim, o teste progresso e pontua. E aqui não entra os cursos e jornadas, porque a gente já botou lá a informação complementar, lá no início da apresentação. Então, é isso aqui que é importante. Então, por exemplo, aqui são alguns eventos que eu participei, blá, blá, blá. Aí aqui, tá vendo? Ouvinte e participante. Já vou explicar isso aqui. Daí a gente vai aqui em incluir novo item e vai aparecer essa tabelinha aqui. Aqui em convidado é se você é o palestrante. E aí aqui, daí você coloca, vai aparecer algumas informações para colocar o título da sua apresentação lá, alguma palestra que você deu. Em participante é se você apresentou o trabalho. Então, lembra que tinha uma área de produções que era apresentação de trabalhos? Aqui eu só coloco o meu trabalho também se eu fui para esse evento e eu apresentei o trabalho. Então, eu fui para o Congresso de Clínica Médica de fato e apresentei um trabalho com um monte de gente. Então, eu coloco que eu fui participante do evento de Clínica Médica, é um evento nacional. O tipo de apresentação foi, sei lá, banner. O ano foi ano passado, tal. Daí a cidade, mesmas coisas. E o título do meu banner. E aqui mais para baixo, quem tava junto com o banner. Beleza. Agora, se eu fui... minha amiga mandou para o Congresso de Pediatria um trabalho que eu escrevi também, mas ela que foi apresentar. Então, eu não vou botar aqui em participação de eventos, porque eu não participei desse congresso. Eu vou botar lá em produções, em apresentação de trabalho, e aí, de fato, eu coloco que o meu trabalho foi apresentado. Não necessariamente por mim, e não necessariamente nesse evento que eu participei. Então, por isso, eu sempre mantenho as minhas apresentações nesses dois lugares, tanto em produção quanto em participação de eventos, que daí foi onde eu apresentei de fato. E ouvinte é se você foi só para o congresso e não apresentou nada. Então, daí não vai precisar adicionar nenhuma informação nessa parte aqui. Só coloca o título do trabalho, do evento, desculpa. E aí, organização de evento é qualquer coisa que você organizou. Congresso, simpósio, jornada, CCMED, algum evento da IF ou alguma outra coisa. Então, outra coisa que eu coloco aqui é se eu sou da diretoria de alguma liga. Eu também colocava, não sei se vocês lembram, lá em atuação profissional. Eu coloquei que daí eu faço parte, por exemplo, da tesouraria de uma liga. Então, eu boto aqui também. Só que você organiza um ciclo de eventos da liga. Então, eu também adiciono em organização de eventos. Ou algum workshop, alguma coisa assim. Eu mantenho nesses dois lugares. Acaba não sendo repetitivo, vocês vão ver, porque aqui em atuação profissional é só para deixar organizado onde você atua. Agora, aqui em organização é daí de fato o que você já fez.
Então, por exemplo, aqui vocês podem ver ciclo de palestras da Liga de Clínica Médica, simpósio dor torácica, interação FURB, CECIMED, várias coisas aqui. Deixa eu ver. Então, aqui, ó. O tipo do evento que você organizou, o título do evento, o que ano que foi, instituição promotora, quem está organizando, duração. Duração em semanas também é uma coisa difícil. É aquele mesmo esquema que eu falei para vocês de colocar carga horária semanal. Na hora não aparece assim, sabe? Não aparece, por exemplo, carga horária semanal. Vai aparecer carga horária tanto. Então acaba confundindo um pouco com o horário que de fato tu fez para aquilo. Então aqui eu diria para vocês colocar a duração que teve mesmo, sabe? Daí aparece aqui mais um pouquinho, local, cidade, e se quiser colocar, tem que te incluir aqui, né? Mas se quiser colocar quem mais organizou contigo, ou alguma coisa nesse sentido. E outra coisa que eu faço, gente, é que assim, ó, às vezes essa duração em semanas, na verdade, ela não aparece no Lattes quando imprime. Me desculpa, eu confundi. Não aparece essa duração aqui. Então, o que eu faço é quando eu escrevo o evento, eu que coloquei esse carga horária 4 horas, por exemplo. Então, eu que escrevi junto no título aqui, ó. Quer ver? Em título. Eu botei, workshop não sei o que, entre parênteses, carga horária tanto. Só para ter uma organização, porque esses eventos, eles contam carga horária, e como você não isso aqui, essa duração em semanas não aparece, então não adianta. E às vezes você tem muitas horas de congresso, sei lá, umas 50 horas de congresso, um congresso só deu tudo isso, que deu um final de semana inteiro e tal. Então, para valorizar mesmo, sabe? Então, sempre botar entre parênteses carga horária. Se vocês quiserem, né? É uma coisa que eu faço para manter organizado o meu Lattes. Então, lembrar que viver não cabe no Lattes. E então, lógico, é uma coisa importante ter o seu currículo organizado e tal, mas não necessariamente ter um desespero em querer fazer as coisas por currículo e tal. As coisas vão acontecendo, tem anos de faculdade pela frente e oportunidades virão se acabar sendo uma pessoa dedicada e proativa, as coisas acontecem. E aí, explicando rapidamente o currículo vitae, é basicamente, vou para uma residência de neuro e eu já fui engenheira. Tipo, não precisa botar isso, sabe? Então, você vai usar aquilo que você precisa para a área que você quer. Então, as informações relevantes que você tem que estar apresentando no seu currículo. Pode fazer uma versão em português ou em inglês. E aí você tem uma liberdade muito grande de escrever da forma que você bem quiser. Então, separar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está separado, por exemplo, participação em ligas, organização de eventos, estágios. Tipo, isso aqui é um exemplo, sabe? Pode separar assim, pode separar da forma que preferir e colocar aquilo que é mais relevante. Pode ser criado no Word e o bom do currículo vitae, você tá fazendo isso junto com o seu Lattes, é para ter um controle das atividades que você já fez, sabe? Então, eu vou tacando tudo aqui, taco tudo aqui e tal, e aí eu vou depois adicionando no Lattes, sabe? Meio que só para organizar, mas depois eu vou mostrar para vocês um documento que eu faço para organizar melhor. Eu, particularmente, não tenho currículo vitae, nunca precisei, só que eu sei que tem residências que pedem isso. Então, não é a minha forma de organização, mas muita gente utiliza o vitae e tal, então eu estou passando essa dica para vocês. Outra dica muito valiosa é sempre fazer o controle das atividades que você já realizou. Se aqui tem gente, por exemplo, que está na primeira fase e tal, está começando, cara, anota tudo que você já participou, se já entregaram o certificado para vocês, quantas horas que deu. Depois eu vou mostrar um Word que eu faço, posso passar o modelo para vocês também. E aí, outra coisa muito importante é ter todos esses certificados impressos e em versão digital quando possível, seja no computador, no HD, na nuvem. Então, eu tenho os meus certificados no computador, no HD, no Drive
e eu estou imprimindo todos. Porque mais para frente você vai ter que comprovar o seu currículo com... você tem que ir lá na entrevista da residência, vai ter que levar uma pastinha com todos os seus currículos, entendeu? Então não adianta ficar só salvando em PDF, essas versões e tal, e esquecer isso, porque depois vai ter que ser uma correria para imprimir tudo. Então eu já vou imprimindo aos poucos. E outra coisa que eu faço é os que eu já tenho impressos, eu escaneio e guardo no Drive também. Então é bom para ter tudo certinho nos mesmos lugares. Então é isso. Agora a gente vai fazer, eu vou acompanhar vocês para vocês fazerem o Lattes de vocês. O foco aqui vai ser o Lattes. E vou mostrar uma coisinha antes para vocês que eu organizo. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Vão me ajudando, porque a tela eu nunca coloquei para ninguém. Estão vendo essa pasta? Sim. Beleza. Então é assim que eu organizo. Eu tenho os meus certificados por ano, todos certinhos. Então, tipo, 2017, meus certificados. 2018, meus certificados e tal. E aí eu tenho esse Word aqui. E toda essa pasta eu também tenho no Drive e estou imprimindo tudo que eu ainda não tenho impresso. Aí eu tenho esse documento aqui, que é um dos mais importantes para mim, assim, que é onde eu me organizo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo bem? Não dá para ver? Eu consigo ver Dá sim. pra ver normal. Uhum. Tá vendo o Word? Beleza. Sim, Então é assim, ó. tá dando. Eu fiz uma tabela, certificados de 2016, todos os eventos que eu participei, o título deles, a forma de certificado e se ele já foi entregue. Então, se ele foi entregue, sim. Como que ele foi entregue? Como que ele foi entregue? Dá para ver, né? Tá. Forma de certificado, se é virtual, se ele foi divulgado num drive e tal, e eu só salvei, ou se ele foi me entregue fisicamente, em papel, alguma coisa assim. E aí aqui eu coloquei se eu já digitalizei para ter esse controle certinho. Aqui do lado, quantas horas o certificado deu, se já coloquei no meu Lattes e aonde no Lattes eu coloquei. Isso só para ter uma organização minha mesmo, sabe? Eu aconselho vocês a fazerem isso. Então, 2017, os eventos que eu participei, se eles já foram entregues, o formato que foram entregues, e quantas horas que deu, se já está no Lattes e aonde está no Lattes. Aí eu deixo em vermelho se ainda não participou. Por exemplo, 2017, tipo, foi um evento que ainda não me entregaram o certificado. 2018... de Plaza 2018, ainda não entregaram. Se eu não colocasse isso, eu ia esquecer. Tipo, nem ia lembrar que eu fiz esse evento aqui, não ia lembrar de pedir para a organização ou coisas assim. Então, por isso é sempre bom colocar tudo que você participa. Então, deixa eu ver aqui. Estágio que ainda não foi entregue. E às vezes isso esquece mesmo. Às vezes a gente faz um monte de coisa, tem um monte de coisa da aula para gravar. Então, por exemplo, 2020, o que eu tô me enfiando, eu já tô colocando aqui, sabe? Isso aqui não. Mas, por exemplo, o Camblu, Congresso Catarinense de Clínica, que já estou na organização, vou participar do evento, a diretoria da LAC, coisas assim, sabe? Um estágio que eu já fiz, já ganhei certificado. Então, eu vou passar esse modelo para vocês, porque eu acho muito importante isso aqui para organização. Eu acho que é uma das coisas que eu gastei tempo e que me ajudaram muito, assim. E aí eu deixo em vermelhinho se eu ainda não recebi ou se eu não tive tempo para colocar no Lattes ainda, mas a princípio eu tenho um pouco de toque, assim. E aí eu fico tipo, meu Deus, recebi um certificado, preciso botar no meu Lattes, porque senão eu esqueço. Então é basicamente isso que eu tenho para passar para vocês de organização. Eu vou tentar entrar aqui no meu Lattes agora para mostrar então o passo a passo do que eu estava fazendo com vocês. Deixa eu abrir o... Alguém tem alguma dúvida que já queira tirar? Tem alguém aqui que fez algum evento que eu não passei e não sabe onde botar?
Deixa eu botar aqui, Medicina Lattes. Internet boa, rápido. Bom, então essa é a página inicial que eu mostrei. Aqui era aquele buscar currículo, se quiser buscar. E atualizar currículo. Vai abrir uma página nova, onde vocês botam o login e a senha de vocês. Se quiserem dividir a tela do computador entre a minha tela e a tela de vocês, para ver mais ou menos o que eu estou fazendo. Então, gente, eu vou ensinar para vocês, por exemplo, aqui em editar resumo, vocês têm também a possibilidade de escrever um resumo em inglês, tá? E aí, às vezes, quando imprime, pode ter essa opção de imprimir em inglês. Eu vou mudar uma coisa aqui, por exemplo, no meu resumo, vou botar lá, teste, e vou salvar. Vai aparecer esse aviso aqui, ó. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. É aqui a parte importante de sempre estar atualizando o Lattes. Porque às vezes tem lugares de residência que você não precisa necessariamente imprimir seu Lattes e tal. Eles olham ele antes. Então ele precisa estar sempre atualizado. Por isso, ou vocês clicam aqui, em cima desse aviso que deu, ou aqui em enviar currículo, tanto faz. Eu vou clicar em cima do aviso. Os dois aparecem essa mesma telinha, enviar currículo. Não precisa fazer nada, só aqui, ó, aceitar o listo ou de acordo com a declaração acima e enviar ao CNPq. Pronto, o currículo está atualizado e foi enviado para o CNPq, não precisa fazer mais nada. Daí, se você abrir ele agora, talvez não apareça no meu lá teste. Ele demora um pouco para ser aprovado. Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. O que a gente mais tem, eu acredito que é formação complementar. Então, ó, por exemplo, Fundação FURB, ciclo de extensão da Liga Acadêmica de Cirurgia, Clínica Cirúrgica em 2018. Carga horária e tal. Uma coisa que eu faço é, por exemplo, eu participei da Liga em 2018-1 e 2018-2. Para não ficar botando 2018-1 e 2018-2, eu boto 2018 e soma a carga horária daquela liga, sabe? É uma coisa que eu faço também. Mas, por exemplo, essa da clínica ali cirúrgica, eu participei só aquele semestre. Então, eu mantive 2018-2 e só aquela carga horária. Mas deixa eu ver alguma outra. Ó, Liplas, eu participei 2018 inteiro. E aí a carga horária é 20 horas. Porque às vezes a residência ela vai somando tua carga horária, por exemplo, em ligas. Então, meio que dá no mesmo, sabe? Eles vão somar igual. Curso de curta duração. Foi um workshop aqui de radiologia. Deixa eu ver. Ó, Lismem em 2017. Juntei a carga horária que deu em 2017 1 e 2017 2, deu total 31 horas. Isso é uma coisa que eu faço, porque senão vai ficar socado isso aqui e às vezes se perde um pouco. Aí aqui, quando você ainda não finalizou, ó, 2018 e não tem um período aqui de final. Foi porque a Liplas ainda não me entregou o certificado de 2018-2. A partir do momento que eles me entregarem, eu vou botar como concluído e vou somar a carga horária aqui. Então, isso eu já tenho para me organizar mesmo, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui eu abri o meu currículo para mostrar como que ele aparece. A atuação. Atuação profissional. Deixa eu mostrar um. Hospital Santa Catarina. Já fiz estágios aqui no hospital. Então, aqui vai aparecer esse vínculos e atividades. Em vínculo, você criou a instituição Hospital Santa Catarina. E agora, dentro dessa instituição, você vai colocar o que você já fez. Então, por exemplo, aqui. Estágio extracurricular, não possui vínculo empregatício. Enquadramento, estagiária voluntária, foi um estágio de 100 horas durante esse período aqui. Sobre aviso da Clínica Cirúrgica Vidar, no Hospital Santa Catarina, promovido pela Liga de Clínica Cirúrgica. Fechou. Foi um estágio que eu fiz.
Aqui, estágio de férias, fui estagiária voluntária, 100 horas também, por esse período aqui. Estágio extracurricular de férias no sobreaviso da Vidar. Mais um exemplo. Aqui também foi um outro estágio de férias que eu fiz, mesma coisa. E aqui, que deu uma mudada daí, foi um estágio que eu fiz pela Lismem. Então, no Serviço de Psiquiatria do Santa Catarina. Então, veja, Hospital Santa Catarina é a instituição maior e tudo que eu já fiz dentro dessa instituição eu vou colocar agora no vínculo. Então, eu tô botando, tipo, tudo. Deixa eu ver. O centro acadêmico. Ano Carol, passado eu. Oi. a Emanuele mandou que se perdeu na parte de colocar o MIP. Ela mandou no chat, acho que você não tá olhando, né? Não tô vendo o chat. Pedi para me falarem por áudio quando tiver dúvida, mas então eu vou mostrar. Tá ok. Obrigada, Douglas. O Douglas me passou agora. Tá, então o MIP, você vai colocar, por exemplo, O MIP eu coloco como produção, apresentação de trabalho e palestra. Deixa eu lembrar Esse aqui foi MIP. Então, eu fiz esse trabalho aqui nesse ano. Eu botei só outra, porque eu não sabia enquadrar o MIP aqui, porque ele não é bem um evento, é só para apresentação de trabalho, né? Então, eu botei aqui, ó, foi na 11ª Mostra Integrada o MIP aqui. A instituição promotora FURB, o local foi a própria FURB, cidade e tal. Era eu e a Cláudia no trabalho. Então, ela é minha orientadora. Daí não botei só aqui pesquisa e desenvolvimento científico, não botei mais nada, salvei. Apresentação de trabalho. Agora o MIP, ele tem um anal, o anal do MIP. Então também em produção, aqui em trabalhos publicados em anais de eventos. Então esse mesmo trabalho, eu vou pegar como exemplo ele. Então é o mesmo trabalho aqui, os 6. E aí eu coloquei, não tem DOI, o MIP não tem DOI. Vou botar o meu resumo, que foi o que eu. Aqui foi o que você mandou para o MIP, né? Você mandou um resumo. Às vezes tem a opção de resumo expandido ou o artigo completo, mas eu mandei o meu resumo para o MIP, botei o título aqui do trabalho, que ano que foi, e aqui o nome do evento. E aí o MIP libera, por exemplo, esse SSN, ó. Na primeira página ali do MIP, do ANAL, eles liberam tudo isso aqui que você precisa. Então, era no volume 3, a página que começou, a página que encerrou, porque era só o meu resumo, então dava uma página só, com essa informação do MIP aqui, ó. Então, o título eu botei Anais da 11ª MIP, né? Também, eu e a Cláudia. E a Ângela. Fechou. MIP eu faço isso. Eu não chego a colocar em participação de eventos, eu acho. Deixa eu ver. Botei também, ó, como participante. Deixa eu ver, o 11º. Foi em 2017. Aqui, ó, 11º. Também boto como participação de eventos, porque no MIP eu apresentei o trabalho. Então, eu boto como um trabalho lá em apresentação, em produções, apresentação de trabalho, boto lá, e boto que eu participei desse evento. Então, aqui, ó, participei da MIP. E aí eu participei, a forma de participação foi como participante de fato, porque eu apresentei um trabalho. E aqui eu só coloquei daí o títulozinho do meu trabalho. Agora, se a Ângela tivesse apresentado para mim, eu não ia ter colocado essa parte em eventos, de participação de eventos, entende? Eu só ia ter colocado lá em produções e que eu tive uma apresentação de trabalho feita, não necessariamente por mim. Não sei se deu para entender essa parte. E o anal continua do mesmo jeito. Alguma dúvida? Beleza, obrigada. Nada. Bom, qualquer dúvida vão tirando, tá? Eu vou mostrando aqui o que eu já tinha mostrado para dar umas dicas. Projeto de pesquisa. Eu tenho duas pesquisas, eu botei aqui, vamos ver como aparece. Melhor ao vivo, sim. Aqui também, botei. Aqui tem a opção de botar quantos graduandos, quantos doutorandos. Então, tipo, a Cláudia é doutora e eu e a Ângela estamos na graduação. O trabalho, eu botei aqui o resumo do trabalho, foi concluído já e tal.
em projeto de Ô, extensão. Carol, Oi. ali tu falou que o TCC poderia ser colocado, por exemplo, no projeto de pesquisa, né? Pode, aham. Tipo, independente dele ter sido concluído ou não? Ou... Independente, porque você tem a opção de botar se já foi concluído ou não. Aqui, Ah, tá. situação, se está em andamento, se foi desativado, mas se foi uma pesquisa, coloca aqui. Ah, Uma coisa entendi. também é que o projeto de TCC, se você chegou a publicar, também pode vir aqui, né? Em artigos Entendi. publicados e tal. Obrigada. Imagina. Alguma outra dúvida, alguém? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Projeto de extensão. Projeto de extensão, aqui eu botei o PET, né? O PET é um projeto de extensão que eu participei, mas eu também coloquei ele na minha atuação profissional. Então eu botei ele aqui. E eu fiz duas coisas no PET. Num ano eu fui numa ISF, na Jovino Cardoso, e no outro ano eu participei do CAPES Infantil. Então tudo isso eu descrevi aqui. Então eu fui voluntária, ó, eu fui bolsista do PET, voluntária, bolsista voluntária, a carga horária que fechou, o período que fechou, e aqui em outras informações só especifiquei o que eu fiz. Então foi um estágio na ISF Jovino Cardoso, e eu participei do grupo Diabetes 5 Estrelas. Eu atuava com esse grupo lá. E aqui no CAPES Infantil, mesma coisa, bolsista voluntária no CAPES, aí a carga horária, o tempo, estágio no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil. Daí eu vou mostrar para vocês como isso aparece, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então aqui o meu resumo, aqui já foi o meu Lalala teste, incrível. Aqui eu botei então a minha formação acadêmica, onde eu estudei e agora, né? Então ainda não tem fim. Formação complementar. Quando é extensão universitária, aparece assim, extensão universitária, e daí tudo que você escreveu. Então, estágio de férias, a carga horária que você colocou. Aqui ainda não tem fim, porque aquele esquema que eu falei, que a Liplaza ainda não me passou os outros certificados, mas tudo que eu já encerrei já tem data. Então, tudo que eu fiz aqui, curso, ó, curso de sutura, aí não aparece extensão universitária, é universitária porque eu botei lá como curso, lembram? Estágios que eu fiz, vivências, curso. Então, aqui é o local que vocês têm para colocar isso. Cursos da IF também. Atuação profissional, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, por exemplo, eu criei a instituição FURB. E aí eu criei 2 vínculos dentro dessa instituição. Não sei se vocês lembram, mas ó, atuação profissional, a instituição FURB. São 2 vínculos que eu criei, ó. Então eles aparecem assim, ó, vínculo e vínculo. Aqui eu separei minha monitoria. Eu fui monitora voluntária e fiz essa carga horária. Então, monitora no laboratório disto. E aí depois eu passei para a prova de monitora remunerada. É que às vezes algumas residências pontuam mais a monitoria remunerada. Então eu não quis juntar o meu certificado que vai gerar no final da minha monitoria, porque vai parecer que tudo foi remunerado, porque vai sair como o meu cargo atual. Só que não foi. Então eu pedi para eles fazerem um certificado para mim como monitora voluntária. E daí, quando eu finalizar a minha monitoria remunerada, por enquanto tá essa carga horária, mas quando eu finalizar, daí eu vou pedir para fazerem um certificado de remunerado. Por enquanto, essa é a carga horária que eu fiz até semestre passado, que é até onde eu tenho certificação. Então, eu botei aqui, tá atual, eu ainda sou monitora, e aqui eu encerrei minha monitoria voluntária com essa carga horária. Centro acadêmico também. Fui lá, criei a instituição Centro Acadêmico e criei 2 vínculos. Deles aparecem aqui. Então, ano passado, eu fui diretora de políticas científicas e deu essa carga horária. Essa carga horária eu tenho num certificado. E atualmente eu sou vice-presidente. Botei carga horária 3 porque é aquele esquema da carga horária semanal. Ó. Aqui eu fiz para mostrar para vocês. O centro acadêmico, semanalmente, eu tenho uma carga horária com eles de 3 horas. E olha como aparece. 3, estão vendo? Porque lá pedi a carga horária semanal, não total.
E é aqui que eu insisto para vocês colocarem a total, porque daí aparece assim, ó. Então, vai estar lá o meu Lattes impresso, é isso que o cara tá vendo lá na residência, e o meu certificado do lado. Ele vai ver, centro acadêmico, deixa eu ver aqui na atuação dela, carga horária 250. É esse certificado que eu tô vendo aqui, ó. Então, vai bater a informação, sabe? Não tem problema não tá carga horária semanal, porque daí não tá coerente, entende? Então, como aqui eu ainda não tenho carga horária, porque eu não finalizei, só botei para vocês verem como que sairia. O PET, coloquei aqui também o que eu fiz, então 2017 eu fui da Jovino, 2018 eu fui do CAPES Infantil. No departamento, eu tenho um vínculo aqui, esse é o Departamento de Ciências Naturais, que é a minha pesquisa. Aí aqui é um outro esquema. Pesquisa que você faz. Então, no Departamento de Ciências Naturais. Eu criei um vínculo, eu sou voluntária de um grupo de pesquisa. Esse é o meu vínculo institucional. Enquadramento funcional, voluntária do grupo de pesquisas. Aqui, em outras informações, eu coloquei um pouco mais sobre o grupo. Grupo de pesquisa em neurociência e comportamento, com foco em neurotoxicidade, blá, blá, blá. Daí, aqui tá o meu vínculo e tal. Eu adicionei uma atividade, tá vendo? Você pode adicionar. O que eu desenvolvo dentro desse grupo, dentro desse vínculo que eu participo. Então, aqui é onde eu boto daí a neurotoxicidade, é a minha linha de pesquisa, entendeu? Então, uma coisa ali é o grupo de pesquisa. É o grupo de neurociência e comportamento ali da FURB, da Sara, da Débora e da Cláudia. E dentro desse grupo, a atividade que eu exerço, a linha de pesquisa que eu exerço é essa aqui especificamente. Então, se você faz uma pesquisa e tem uma linha de pesquisa, uma atividade que você exerce, vai aparecer assim, dentro do vínculo, atividades. Daí, linha de pesquisa, neurotoxicidade. Hospital Santa Casa, então todos os estágios que eu fiz. Aqui entra, por exemplo, intercâmbio da IF, se alguém aqui já fez. Taca aqui também, porque entra como estágio também, às vezes até como optativo, não necessariamente o extracurricular. Bota carga horária, bota em outras informações o que você fez, aonde você atuou, então centro cirúrgico, aqui foi no pronto-socorro pediátrico. Taca tudo que tu tiveres para que esclareça bem o teu certificado ali, que o cara vai estar acompanhando com as duas coisas. Então, o Hospital Santa Catarina, cada vínculo é um estágio que eu fiz, Cada vínculo é um estágio que eu fiz. No Santa Isabel eu fiz um estágio também. O departamento eu me coloquei como representante de sala. Aqui, pode ver, não tem carga horária. Por quê? O departamento me entregou um certificado que diz que eu fui por 2 anos representante de sala. Ele não me deu um tempo para isso, não tinha como medir um tempo. Então, não necessariamente você precisa colocar uma carga horária, mas aqui foi uma atuação profissional que eu tive. E, às vezes, residência conta a representação de sala também para pontuação. Então, por isso que é importante. Eu tenho o certificado comprovando isso e eu tenho ele descrito no meu Lattes. Também não adianta, às vezes, ter muito lugar que fica se baseando no Lattes. Então, não adianta você ter os certificados e não estar atualizado no Lattes. Por isso que eu defendo tanto essa organização, você saber o que você já colocou ou não no teu Lattes. Então, a Lismen aqui é o ciclo são os ciclos que eu já fiz, o cargo que eu exerci. Então, diretora de marketing, fui diretora de pesquisa e fui tesoureira. E na LACME eu sou vice-presidente. Então, tudo isso eu estou colocando. Aí, quando você bota uma linha de pesquisa lá em atividades, ela aparece separadinho aqui, linha de pesquisa também. Então, apareceu a minha linha de pesquisa aqui. Projeto de pesquisa aparece assim, que eu mostrei para vocês. Aparece aqui descrito, integrante, coordenador. Aí aparece quantos graduandos, quantos doutorados. Daí a Cláudia, no Lattes dela, ela certificou esse meu projeto de pesquisa. Daí aparece aqui, projeto certificado pela coordenadora, em tal dia. Isso é importante também, quando o professor orientador, ele também está atuante ali no Lattes e consegue certificar isso e as informações batem. Então, aparece assim. O PET como projeto de extensão, aqui a área de atuação é lá no início, né? Idioma também, quando você coloca.
Não tem uma área específica. Se você já fez, por exemplo, um teste de proficiência em inglês, não achei, eu conversei com o Menega, com o Wallace também, não achei um local para você colocar isso. Então, coloca lá no resumo. É uma informação importante sua, taca no resumo, entendeu? Deixa eu ver aqui mais. Produções. Produção, aqui foi o artigo que eu publiquei, daí quando tem DOI, aparece assim, ó. Aí se eu clicar aqui, abre o meu trabalho. É uma forma prática de achar o meu trabalho. Porque é tipo uma identidade, assim, do meu trabalho. Aqui textos em jornais e revistas, mostrei para vocês também. Aí aparece a revista, a página, quando foi publicado. Resumos em anal de congresso. Então, a Emanuele me perguntou do MIP. Aqui tá, ó, anal do MIP. Aqui, ó, é o do congresso de MFC, tem um anal. Deixa eu ver, o congresso de pediatria teve um anal. Outro MIP, outro MIP. Aqui um outro local que eu fui apresentar um trabalho. Então, outra coisa que eu faço também é, além de imprimir, por exemplo, o certificado da minha participação nesse evento e tal, eu imprimo o resumo do meu trabalho, eu imprimo o anal, sabe, a página ali. Então, eu pego essa minha página aqui do MIP, lá do anal do MIP, e imprimo, só para confirmar que, de fato, foi publicado nesse anal, sabe? Porque tudo que está aqui tem que ser comprovado. Então, é a forma que eu tenho de comprovar é levando essa página do anal e tal. Porque não chega a gerar um certificado de que você teve o seu trabalho publicado em um anal. Tipo, nesses daqui, pelo menos, eu não recebi. Então, eu pego e imprimo essa página. A apresentação de trabalho. Então, aqui eu botei lá em apresentação, em produções, apresentação de trabalho. São esses trabalhos aqui, estão todos escritos aqui, são os 11, ó. Nem sempre eu apresentei. Por exemplo, esse aqui eu botei a Ângela primeiro, porque foi ela que apresentou. Aí que foi outra menina que apresentou, aqui também. Aqui também, eu me boto primeiro quando eu apresento. E aí, aqui em participação em eventos. Então, vamos ver um que eu apresentei aqui. Deixa eu ver. Ó, eu apresentei esse de lupus num congresso de catarinense de clínica médica. Botei em apresentação de eventos e fui eu que apresentei e participei do evento. Então, eu vou chegar aqui e vou procurar aonde está esse congresso que eu participei. Congresso Catarinense de Clínica Médica, ó, 20 horas. Aí, nele, eu coloquei, tá vendo, a minha apresentação? Então, ela aparece aqui e aparece lá também. Isso mais para eu ter organizado, tipo, não vai pontuar 2 vezes, nem nada. O cara vai ver que é o mesmo trabalho. Mas é uma forma minha de me organizar. Por isso que o Lattes, ele não tem um formato padrão. Vocês fazem isso se vocês quiserem. Vocês colocam 2 vezes se vocês quiserem. Mas é a minha forma de mostrar que nesse evento eu fui e eu apresentei. Então, daí por isso eu coloquei 2 vezes. Porque daí os que eu não apresentei, então eu não participei do evento, então não tá aqui. Eu só boto direto aqui, que é o caso desse, por exemplo, ou esses outros casinhos aqui. Então, aqui, participação de Carol, evento. Oi. desculpa te interromper. Só uma dúvida, eu não lembro se tu falou. Mas, por exemplo, se eu mandei um resumo pro Congresso e ele não foi publicado, talvez, nem no anal, nem nada. Só foi, tipo, autorizado para ser postado num pôster lá, sabe? Aham. Apresentação em pôster. Daí isso vai em qual parte? Vai Não lembro. também em apresentação de trabalho. É porque em Tá. apresentação de trabalho, vou incluir um novo item, por exemplo. Eu boto, você fez esse trabalho num congresso tal, o título do teu trabalho, o título do teu trabalho, isso. Daí aqui tu vai botar o evento. Em meio de divulgação, tu podes colocar, por exemplo, que foi digital, sabe? Ah, entendi. Tipo, ele Tá, entendi. foi. Você vai receber esse certificado. Você vai. Que ele foi aceito para ser apresentado. Mesmo que não necessariamente é de apresentação oral, sabe? Mas ele Uhum. foi em banner. Então você coloca como apresentação de trabalho. Ah, então tá bom. Obrigada. Porque
porque às vezes, por exemplo, eu acho que foi um de MFC, eu acho, não sei. Mas que você não precisava nem ir para o evento. Ele já foi, estava lá em banner, sabe? Não precisava ir. Foi aceito e iam mostrar ele lá. Então você não participou de um evento para botar ali. Você só teve seu trabalho apresentado, por isso não poderia colocar nos dois lugares, entendeu? Ah, entendi. Tá bom, Deixa eu ver obrigada. aqui. Quando inclui um novo item, tipo de apresentação, vamos ver. Participante, vou botar aqui. Congresso, sei lá o quê. Tipo de apresentação, aqui, ó. Pôster, painel, apresentação oral. Pode até colocar, então, tipo, em outras formas, de repente. Tu que sabe, por isso não tem um padrão. Pode ser ou aqui ou lá, sabe? As duas áreas para colocar o trabalho, eles pedem, tipo, um meio que foi divulgado e que foi apresentado. Então, se não foi, foi banner, foi oral, então tem essa divisão lá. Não sei se alguém aqui já é formado ou alguma coisa assim, já participou de banca de TCC ou alguma coisa assim. Tem prêmios também. Deixa eu ver onde é que tá. Tem uma área aqui que é prêmios. Você foi premiado como o melhor trabalho científico lá no congresso. Tem uma área aqui, não tô lembrada. Qualquer coisa, ó, tem essa bússolazinha aqui do lado, e aí você pode colocar prêmios e títulos, ó. Pronto, já abre aqui. Daí, melhor trabalho, não sei o que. Tipo, o próprio congresso vai te dar um certificado e vai ter todas essas informações praticamente, né? Certifico que Carolina Bevervanso Veiga recebeu o prêmio de melhor apresentação no congresso, sei lá o quê. Então, eu vou colocar exatamente isso aqui. Melhor apresentação, não sei o que. E aí vai aparecer aqui no finalzinho, prêmios e títulos. Eu nunca ganhei nada, então não aparece, mas apareceria aqui sim embaixo. E aqui, organização de eventos para finalizar. Teste progresso em participação de eventos. Teste progresso, organizado pelo núcleo não sei o que, em 2016. Participei em 2017, 2018. Taca tudo aí. Teste progresso 2017. Aqui, é o prêmio. Organização de eventos. Então, às vezes eu coloco todo mundo, sabe? Tipo, no ciclo de palestra eu boto toda a diretoria, boto quem eu lembrava. Até acho que a Amanda tá aí, né, Amanda? Amanda Zimmermann. A gente foi meio que todo mundo junto pro Congresso Catarinense de Clínica. Botei ela aqui, ó. A Alessandra também estava inscrita, não sei se ela tá aí no chat, na conversa. Mas, ó, tem um pessoal aqui, só botar o nome completo da pessoa e já aparece aí, ó. Dr. Seara, que é organizador. Workshop de liga, ó. Tá aqui o pessoal que organizou. Às vezes eu tenho paciência, assim, pra atacar todo mundo, mas às vezes enche um pouco o saco. Daí eu só boto, tipo, que eu fui nesse congresso. Eu organizei ele, pronto. Porque às vezes é muita gente também, né? É um grupo fechado. E é isso, gente. Vão fazendo aí, que vocês encontrarem de dúvida. Eu vou disponibilizar minha aula também, aqui no chat da conversa.